e a gente já vai começar a nossa aula maravilhosa dos 3 segredos como deixar um jardim vertical encantador. E eu acredito, né, que vocês também tiveram muitas dúvidas, porque o jardim vertical, ele é um espaço grande, é diferente de um arranjo, né, que você pega um vasinho, vai montar, ele é mais fácil, né, Cris, eu errei, ou alguma composição, fica mais fácil, né, de você errar, de você fazer a modificação, de você tirar os complementos, as flores, as folhagens e refazer. Já o jardim, estava com saudades, eu também estava com saudade de vocês. Já o jardim vertical, não, você já vai direto para casa do cliente. Você pode fazer simulações, eu vou te mostrar aqui, vou te falar como você faz essas simulações também para você já chegar lá na casa do cliente com ele pronto. O meu jeito de montar jardim vertical, eu monto ele todo individual na casa do cliente, né? Então, a gente recebe as medidas dele, da parede específica, aí faz o orçamento do jardim vertical, para que o cliente ele já tenha uma ideia, né? E a gente também faz um briefing com o cliente, que é muito importante saber identificar quais os materiais que ele gosta mais, porque tem pessoas que gostam de algum tipo de vegetação, outras não gostam, né? Por exemplo, tem clientes aí que não gostam de samambaias, tem outros que são apaixonados. E a samambaia é uma das plantas, um dos elementos que eu uso muito na composição do jardim vertical, porque além dela ter um custo-benefício maravilhoso, ó, para vocês, ó. Ó, para vocês, também minhas lindezas. E o custo, gente, da samambaia, ela tem um custo-benefício, e quando você abre ela, eu tenho uma aqui que eu vou mostrar para vocês que eu uso bastante, ela rende muito na composição, né? Porque se você usar só elementos caros para fazer a montagem do jardim, por exemplo, eu pego jardins grandes, enormes, né? Jardins de 4, 5 metros, 3 metros para cima, enfim, o orçamento ele acaba ficando muito elevado, né? Então tem paredes enormes. E outro segredinho que eu vou te mostrar também é uma outra composição que eu uso muito, mas eu vou te falar já, aqui a pouquinho, só dá um tempinho para o pessoal entrar. Então, tem alguns segredos que fazem o jardim vertical render, para ele ficar mais bonito. Então, é bem importante você ter esse conhecimento. E tudo isso, claro, eu fui testando, né? Ao longo desses anos, e fui testando para ver o que ficava mais viável. Então, eu gosto de montar direto na casa do cliente. Fiz um arranjo hoje de canto, que lindo! Eu tô vendo, né, que as alunas aí da nova turma também estão muito fazendo muitas composições, muitos arranjos maravilhosos, já estão fazendo as postagens aí dos Dias das Mães. Para quem é aluna, né, a gente teve uma mentoria dando dicas aí de quais arranjos seriam melhores para venda dos Dias das Mães. Já estou de olho em vários cantos da casa do meu filho, da minha casa, enfim, a família toda, para fazer um cantinho de jardim. Gente, o jardim não é só o jardim vertical, né? O vertical, porque ele é feito na parede, né? Ele não é um jardim normal no chão, mas a partir do jardim vertical também você pode fazer jardins de inverno, que fica maravilhoso, por exemplo, embaixo de uma escada, ou naquele cantinho ocioso aí da casa do cliente ou da sua casa, que você nunca sabe o que colocar. Pode fazer os jardins suspensos. Tenho muita insegurança com essas composições para o jardim vertical. Para quem é aluna do curso Sublime Arranjo, não tem insegurança nenhuma, né? Porque lá tem 6 aulas completas dentro do curso, que eu ensino desde o zero até o final, inclusive a precificação, né? Da montagem do jardim. Então, não fica com dúvida nenhuma. Claro que, de repente, alguma duvidazinha vai surgir quando você vai colocar a mão na massa. Por isso que é importante você adquirir o conhecimento, você praticar. Não adianta só o conhecimento ele ficar na teoria, né? Ah, que lindo, gente! Sim, que a gente trabalha muito com a criatividade. Se tá sem som, aqui, ó. Vê agora. Tá sem som, gente, ou tá normal? Acho que tá normal, né? O pessoal tá me ouvindo bem? Acho que sim, né?
Melhorou? Ah, então tá. O som está ok. E para quem está sem som, sai da live e entra novamente, que de repente alguma coisa do Instagram, tá? O jardim traz muita paz para o ambiente mesmo, né? Até eu achei muito engraçado, né? Que uma seguidora, ela fez um comentário no jardim que ela disse assim, que o jardim vertical artificial, ele não conecta com a natureza. Então, eu tenho que te falar que você está um pouquinho equivocada. Porque, claro, tem gente que ama, né, gente, as plantas naturais. E nada como nós termos as plantas naturais dentro de casa, né? Inclusive, na minha casa, eu sempre tenho flores naturais também. A gente pode mesclar. Para que as flores artificiais vieram e por que elas estão numa crescente muito grande dentro dos lares das pessoas, né? Porque tem muitas pessoas que elas não têm tempo para cuidar das plantas, para regar, e elas não têm nem lugar. Opa, me deu uma coceirinha na garganta. E elas não têm nem lugar, né, para colocar as plantas que elas fazem nesses apartamentos menores. E justamente um dos motivos que as pessoas decidiram fazer o jardim vertical com flores permanentes e artificiais é justamente em função do tamanho e da demanda e dos cuidados que um jardim natural ele leva, né, para você fazer a manutenção. E sem contar que você precisa ter muito espaço, porque você tem que ter um sistema de irrigação, você tem que ter um afastamento da parede, você precisa impermeabilizar a parede ao fundo quando é natural, você precisa usar madeiras adequadas para fazer a estrutura, que eu já vou falar aqui para vocês, né? Elas têm que ser preparadas, têm que ser envernizadas. Então, desde o preparo de uma parede de um jardim vertical natural até o final, você tem um valor agregado muito grande, né? E ainda você corre o risco delas morrerem, você não conseguir dar a manutenção adequada. Se você não tem tempo, você tem que fazer um sistema de irrigação que funcione muito bem, ou também você precisa ficar regando elas no tempo adequado, porque cada planta, além de tudo, ela tem um período de irrigação quando ela é natural, né? Já as flores permanentes e as artificiais, elas não têm todos esses cuidados de manutenção, né? Também não curti, agora você fez ficar apaixonadas por jardim. Que bom, gente. Sabe por quê? Porque esse é um dos segredos que eu vou contar aqui pra vocês hoje, né? Dos jardins verticais, a forma como eu monto, né? Tem gente que simplesmente joga as flores na parede, as plantas, porque o jardim, sim, ele pode ser montado tanto com plantas permanentes como flores. Aí depende da solicitação do cliente e até porque o jardim vertical ele vai ser usado também não só em ambientes residenciais, mas também em espaços comerciais. Hoje é uma tendência muito grande também e usar em salões de beleza, onde as pessoas fazem, né, as fotos dos looks estéticas, que as pessoas colocam então aqueles jardins com flores, aquelas flores mais suaves, tons pastéis, rosadas, dependendo do logotipo da empresa ou dependendo do tipo da campanha que o cliente vai fazer, ele separa uma cor. Então, faço muito também esse trabalho, essas montagens. Então, por isso que cada cliente tem uma demanda e cada um ele vai fazer uma solicitação de acordo com o ambiente que aquelas plantas vão ser inseridas, né? Outra preocupação muito grande que as pessoas têm é com relação à manutenção, que também depois eu vou falar com relação ao pó. Então, tem vários mitos que as pessoas elas não têm conhecimento e elas ficam falando, né, desses mitos, colocando barreiras e falando coisas que elas nem fazem ideia do que estão falando, né? Então, já vou explicar tudo. Obrigada, gente, obrigada. A gente procura, né, melhorar todo dia. Nosso jardim vertical está sendo aceito em vários setores, escritórios, secretárias e até mesmo nas escolas. É verdade, né?
Fui consultada para um orçamento de uns nichos de parede para uma clínica e o arquiteto estava consultando também jardim preservado. Como posso fazer com que ele aproveite o jardim permanente? Então, essas dicas aqui que eu vou te passar hoje, elas vão te servir muito também para você ter esse conhecimento e você passar para o seu cliente, né? Como você faz a abordagem, como você explica para ele, porque o cliente vai perceber se você tem autoridade naquilo que você está falando, se você tem propriedade, se você realmente sabe o que você vai entregar para ele. Porque o cliente, a única coisa que ele precisa ter é segurança de que você vai fazer um trabalho bem feito. Porque quando a gente entra em jardins verticais, a gente não está entrando num valor que ele é pequeno como de um arranjo, né? Nós estamos falando de valores maiores e nós estamos falando aí de um projeto grande, porque são paredes grandes, são pedaços grandes, né? A gente parte aí desde pequenos painéis até paredes gigantescas, aí que nem o caso que vocês viram que eu montei, que a gente tem que montar com andaime, tem que ter toda uma estrutura. Então, por isso que eu gosto de montar no cliente. Tem várias possibilidades de você montar um jardim vertical. Desde você levar as chapas prontas para fazer a montagem, eu gosto de montar diretamente na casa do cliente, porque você monta um jardim personalizado. Então, ele escolhe, a gente dá sugestões de plantas, né? Pra gente fazer, para ele ver qual que ele vai escolher, por isso que é importante fazer o briefing e depois eu vou lá e faço a montagem. Então, por isso que cada jardim vertical, ele é único e é exclusivo. E também o cliente, muitas vezes, ele precisa de um orçamento, né? Ele tem um orçamento para fazer esse jardim vertical, então nós temos que se adequar, que eu já vou falar para vocês também, que foi o caso desse último jardim que eu montei, que vocês viram que eu tinha um valor limitado, né, para fazer o jardim, então nem por isso a gente deixa de entregar para o cliente. A gente só faz uma mescla de produtos que tenham mais qualidade e outros de média qualidade, mas que eles tenham um custo-benefício maravilhoso, tá? Então, gente, o jardim ele ganhou várias adaptações, né, ao passar do tempo, e ele foi sendo substituído, né, o jardim natural, justamente em função dos tamanhos, que ficava inviável, né, ter toda aquela estrutura, o tratamento contínuo, a manutenção. E o jardim é bacana porque ele é super versátil, ele não ocupa espaço. Você pode fazer desde um jardim pouco espesso, que eu já vou mostrar aqui como você faz, tá? Com os materiais adequados. Também você pode ter um jardim com uma espessura maior, que são aquelas plantas que elas avançam na frente do jardim. Tudo depende onde ele vai ser colocado, inserido. Por isso que é importante você pedir para o cliente esse briefing, tá? Se é um espaço de circulação onde não tem muita circulação, você não tem como avançar muito com as plantas, né? Que é o caso aqui, eu vou mostrar depois para vocês uma samambaia. Essa samambaia, ela é toda modelada e ela avança, né, gente, uns 12 a 15 centímetros de jardim vertical à frente. Então, se a pessoa não tem muita circulação, não adianta nem oferecer esse tipo de produto. Então, já começa aí no briefing, você acaba fazendo muitos acertos, fazendo as perguntas certas para o seu cliente na hora de escolher as plantas. Aí você tem outras soluções, como as placas, os pendentes, que eu já vou mostrar. Tenho vários exemplos aqui eu vou mostrar ao vivo aqui para vocês, tá? Gente, e o jardim é uma forma maravilhosa de ter um pouco da natureza, né? Então, não é que nós vamos ter, eu quero deixar muito claro isso para vocês, inclusive para a seguidora que fez aquele comentário, não é que nós vamos ter a natureza dentro das nossas casas. Nós vamos ter uma conexão de uma lembrança, tá? Porque tudo na nossa mente são memórias afetivas. E toda vez que a gente traz esses elementos que remetem à natureza, não é que você vai ter a natureza dentro da sua casa. Você vai ter uma conexão com esses elementos que remetem à natureza. Certo, gente? Que fique bem claro isso, tá? Então, as pessoas confundem muito. Elas pegam
um texto, né, fora do pretexto, né, uma frase aí, fora do contexto todo, desculpa, e elas tiram as suas próprias conclusões. Então, é muito importante vocês terem essa ciência. Quando a gente faz essa conexão, são as lembranças que nós temos da natureza, tá? Então, por isso que também o jardim vertical com flores permanentes, que eles têm essa característica de fazer essas lembranças em função das tecnologias que melhoraram muito, né, ao passar dos anos. Eu vou mostrar aqui para vocês a qualidade dos pendentes, das placas, das vegetações, das plantas que são utilizadas hoje. Você precisa tocar para realmente ver se elas são artificiais ou naturais. Óbvio que tem uns materiais que tem aquele brilho, que tem aquela similaridade. E hoje também eu quero que vocês saibam, a maioria dos jardins, ou boa parte dos jardins, eles são montados em sacadas, em espaços onde tem uma incidência quase que direta de sol, de luminosidade. A luz também, a pessoa quer destacar o jardim vertical, então ela puxa aquela luz indireta do teto, do gesso, enfim, uma dicróica, um LED. Eles não são tão agressivos, mas se os materiais eles não forem de qualidade, ela pode sim, com o passar do tempo, ter o ressecamento e também perder um pouco do brilho, do viscor. Mas hoje nós temos o que? Nós temos produtos de qualidade que eles têm um filtro UV. Então, esses produtos, se você tem aí um espaço que ele vai receber muita luminosidade ou tem uma incidência do sol, você pode ter as plantas para o jardim vertical, que elas têm esse filtro UV. Então, você vai colocar, ela tem essa proteção. Então, já era. Então, você vê que as pessoas falam muita bobagem sem ter o conhecimento, né? Muitos mitos. Por isso que você precisa ter o conhecimento para fazer as escolhas corretas dos materiais. Óbvio, né, gente? Se você for colocar as de plástico, 1 ano, 2 com incidência do sol, ela vai desbotar, vai perder toda a coloração, vai ter o ressecamento e elas vão começar a se despedaçar, tá? Então, isso é fato, não tem qualidade. Você só reverte isso com produtos de qualidade e que tenham um filtro, com incidência quase que direta do sol, certo? E se não tem essa incidência do sol, você só precisa escolher produtos de qualidade para fazer aí as composições, que tudo certo, vai durar muito, não tem problema nenhum. Eu tenho o jardim aqui na loja montado há muitos anos, né? E no cantinho aqui da loja, fazendo a composição. E as pessoas dizem, o jardim tá sempre lindo, né? E praticamente eu não faço nada, né? Não sabia, né? Por isso que eu tô trazendo esse conhecimento para vocês. E por isso que nunca esqueçam, né, gente, de vocês pegarem o caderninho de vocês e fazerem as suas anotações. Porque todo esse conhecimento que eu passo para vocês, você não encontra por aí, porque é um conhecimento de anos de vivência e de prática, né? Eu digo assim, o ateliê aqui é um laboratório onde eu experimentei várias coisas e a gente vai testando o que realmente dá certo e o que não dá. Então, eu trago para vocês aqui o que realmente dá certo, tá? Então, gente, o jardim justamente veio para fazer essa proposta, tá? Quando você vai comprar, na hora de comprar, na descrição do produto, ele já vem com essa informação. Também vem quando as peças são de silicone, são toque real. Então, na descrição do produto, é que nem a ficha técnica, né, da planta, você vai ter as informações aí, se ela é de tecido, se ela é de poliestileno, se ela é de EVA, se ela é de toque real. Então, tudo isso você vai ter aí na descrição, tá? Gente, o jardim justamente veio, então, voltando o gancho, para fazer essa conexão com a natureza, com uma proposta sem preocupações, sem a preocupação de manutenção, de regar, todas aquelas coisas, né? E ele também surgiu com a proposta, né, de combinar o designer urbano com a natureza, transformando espaços simples, que antes eram simples, que eram de concreto, porque eu já falei para vocês a questão do minimalismo, da era industrial, né? Toda a parte da decoração industrial, que ela trouxe muito concreto
e teve características de tirar a cor, tirar um pouco do aconchego. Então os jardins justamente foram inseridos principalmente dentro desses projetos, desses ambientes, para torná-los mais agradáveis para o nosso bem-estar e para a nossa qualidade de vida, né? Isso é um papel fundamental que o jardim vertical faz dentro dos lares, bem como a decoração e bem como os arranjos, porque tudo isso faz parte, né? Bem-vinda para quem está chegando agora. E, gente, para quem é aluna aí do curso Sublime Arranjo, hashtag Sou Sublime, escreve tudo juntinho. Que linda a nossa audiência, eu tava morrendo de saudade de vocês, é muito bom estar aqui. Olha que legal, ela comprou uma Era, a Cris, que tem proteção. O valor é um pouquinho mais elevado, mas vale muito, muito a pena. As Eras é uma das plantas que eu amo usar nos jardins verticais, porque ela traz muita naturalidade também. Vamos lá então, gente, para os 3 segredos para montar o jardim vertical. Então eu fiz uma contextualização aqui sobre o jardim, sobre a inserção, como ele surgiu, como ele faz essa conexão dos nossos lares. Olha aí que lindo, Sou Sublime, essas alunas maravilhosas, mulherada linda, que maravilha! E, gente, e para quem não é aluna também pode escrever aqui, né, gente? Olha, que linda, aluna de Portugal, maravilhosa. Ó, para vocês, ó. Queridas. Vamos lá, então, para os 3 segredos para montar um jardim vertical encantador. Gente, o primeiro segredo, tá? É você escolher a estrutura do jardim vertical, tá? Eu vi que vocês quase enlouqueceram quando eu postei aquele Reels, né? O videozinho do jardim vertical. Claro que ele passou no modo rápido, mas as pessoas ficavam questionando. Mas você pregou em o quê? É uma espuma floral? Você... Não. Então, vou explicar agora sobre a estrutura, que é um dos segredos extremamente importantes para você montar o jardim vertical. Cris, e como é que eu escolho essa estrutura, né? De novo, né? Você precisa fazer o briefing com o cliente, ver, identificar primeiro onde esse jardim vai ser colocado. Se é um espaço comercial, se é residencial, se tem a incidência do sol, qual a dimensão dessa parede. Quando nós falamos em dimensão, nós precisamos saber que se a parede ela é muito grande, tipo essas que eu monto, né? É inviável, gente, você montar na chapa de MDF. Fica praticamente inviável, né? Porque o custo fica muito alto. Então, você já começa a fazer as boas escolhas do jardim, começando pela dimensão. Agora, se a parede, por exemplo, tem 1 metro por 2,50 ou 1,50 por 3 metros, ok, você pode botar uma chapa de MDF, que é muito tranquilo. Então, você vai emparafusar esta chapa na parede, depois você vai fazer a pintura dela. Por que a gente faz a pintura da chapa, tá? Ou da parede ao fundo? Eu vou mostrar para vocês as 2 formas que eu mais uso aqui, porque nós conseguimos, com o fundo da cor das plantas, fazer uma economia muito grande. Teve um jardim, foi muito louco, né, gente? Eu vou contar agora uma história, depois eu já volto para a estrutura. Uma cliente me solicitou, ela queria fazer um jardim que tinha um Buda, até eu postei a foto semana passada, né? Tinha um quadro de Buda do lado e ela queria esse jardim, mas ela queria o mais natural possível e com muitos modelos de plantas, né? Ela escolheu as plantas delas. Aqui, o trabalho que eu faço, ele é bem personalizado para cada cliente, tá? Então, ela escolheu chifres de veado, ela escolheu piques eucaliptos, tinha várias samambaias, tinha vencas, tinha vários pendentes caídos. Então, depois eu já mostro pra vocês o tipo de chifre que eu trabalho, né? Não esses chifres de plástico que as pessoas normalmente usam. Só que eu tinha dito pra ela que ela tinha que fazer a pintura, né? Ao fundo da parede. Gente, ela não quis pintar, então lá a gente fez a estrutura, né? Foi feito com a estrutura de tela. E ela deixou a parede branca, que nem essa que tá aqui atrás, branca. Eu tinha feito um orçamento para ela e eu disse, ó, não será suficiente essa quantidade de verdes
Porque a parede branca você precisa preencher com o quê? Com os verdes, né? E quanto mais branca ela for, mais plantas você vai ter que colocar para preencher todos os buraquinhos. Ao passo que, se a parede ela está pintada verde, ou pode ser até preto, gente, um verde musgo, um verde escuro, não importa. E pode ser uma tinta bem michuruquinha, bem baratinha, tá? A tinta base da água, claro, mas pode ser bem baratinha, tá? Qualquer tinta, você só dá aquele fundo na parede. Aí, quando você coloca o verdinho, automaticamente a tinta ela camufla, né? Se ficar algum espaço vazio, você nem vai perceber, porque você modela os galinhos e puxa, ele vai ficar imperceptível aquele buraquinho. Tá, ela não quis pintar. Gente, vocês não imaginam, praticamente... Aí eu coloquei com o orçamento que a gente tinha feito, fui lá, montei a parede, montei o jardim. Ela chegou lá, ela tinha toque, né? Toque, essas pessoas que elas não podem ver nada fora do lugar. E ela disse assim, não, mas aqui tá parecendo branco, tá parecendo fundo, não tá preenchido. E eu disse assim, aí eu fui lá, peguei o histórico das mensagens, eu falei pra ela, ó, eu tinha te dito que você tinha que fazer pintar a parede de verde. Então ela disse assim, não, eu não quero assim. Aí você vai ter que preencher com verde. Eu disse, ok, eu vou preencher com verde, mas vai dar X de valores. O marido dela queria esgoelar ela, né? Eu disse assim, ainda bem que eu tinha um histórico de mensagens, eu mostrei pra ela que eu já tinha alertado ela sobre essa questão. Fui lá e fiz o preenchimento. Resumo da história, ela acabou gastando o dobro, né, de verdinhos, e o valor do jardim vertical, ele disparou, né? O orçamento ficou muito mais alto, só porque ela não quis pintar esse fundo, essa parede de verde, tá? Vamos lá, então, as estruturas, tá? Que é o segredo. Então, essa parede verde também faz parte da estrutura, tá, gente? Então, nós temos as duas estruturas. Você pode botar a chapa. Essa chapa, gente, ela pode ser colada ou emparafusada. Eu não gosto de colar, porque se você precisar mover aquela chapa ou se mudar, vamos supor que você tenha um apartamento locado, ou o cliente tem um apartamento locado, quando você vai retirar aquela chapa, arranca concreto, arranca parede, arranca tudo, né? Inevitável. Agora, se você fizer a fixação com parafuso e buchas, você só vai lá, tira o parafusinho, remove aquela parede, a parede está intacta, só passa uma massinha no buraquinho, tá tudo certo. Mas você pode fazer das duas formas, tá? E outra forma, gente, é fazer a estrutura, como se fosse um quadro, uma estrutura mesmo, que é o que eu mais uso quando é feito com a parte do espaços maiores. E você põe aquela telinha, né? Telinha de galinheiro, de passarinho, enfim, que tem de vários tamanhos. Eu gosto de usar aquela a média, né? Aquela que tem o quadradinho, o losangozinho médio, que é a melhor, não aquela muito grande, tá? Principalmente quando forem espaços residenciais. E a madeira, gente, da estrutura, você pode usar de pinos, né? Que é uma madeira super macia de trabalhar, super resistentes. Você pode passar, inclusive, um verniz nela, um selador, para fazer a proteção. Por que eu gosto, gente, também da estrutura essa e da telinha, tá? Porque você deixa a parede respirando. O que é respirar? Ela passa, não fica a parede úmida, porque tem lugares, principalmente em regiões serranas, litorâneas, que tem muita umidade, né? Quando é inverno, quando é frio, aí tem aquela oscilação de temperatura e tem aquela umidade que chega a escorrer na parede, né? Então, isso vai fazer com que o seu jardim ele tenha mais durabilidade, né? Na hora de... Ou fixar no fundo o feltro da moldura de madeira. Pode colocar um feltro, mas também não tem necessidade. Mas é mais um capricho, mas pode colocar. E aí você fixa aquela estrutura, sempre deixa, gente, um espaço de 3, pode até 5 centímetros de distanciamento, essa moldurinha, né? Da telinha, pra quê? Pra você conseguir
colocar as hastes, né? Colocar as hastes dentro e fixar, depois prender ela com as abraçadeiras. Então, essa é uma das formas que também. Se você for colocar a tela, antes de fazer a fixação da tela, você também precisa pintar a parede, a parede vai ser de concreto, né? Olha, o pessoal falando que é muita umidade, né? Então, por isso que eu recomendo a tela, porque daí o MDF também, se pegar muita umidade, ele pode ser que ele inche, a umidade fica escorrendo ali por trás, então tem todas essas questões, né? Então, se você quer mais durabilidade, então por isso a escolha da estrutura é um dos segredos fundamentais para você deixar o seu jardim ter durabilidade, ter uma boa manutenção e ter uma montagem adequada para aquele tipo de espaço, tá? E aí, feito, gente, essa estrutura, nós vamos... o cheiro da umidade, verdade, gente, né? Por isso que essa da estrutura da telinha, ela fica oxigenando, né? Então, mesmo que escorra a umidade vai passar por trás dos verdinhos, porque você deixou aquele espaço de 5 centímetros. Mas por isso que é importante você perguntar, né, para o cliente se ele tem circulação. Ele tem um painel pronto que não tem muita circulação, vai ter o sofá logo, que é o caso de umas clientes que eu tive, né? Ou é um espaço que tem um jantar já colado e você tem uma circulação de 60 centímetros, 70 centímetros, que é o indicado, o recomendado, é o mínimo para se deixar. Para você transitar e ter uma circulação, você não vai conseguir colocar um jardim que ele seja muito projetado para frente. Seguramente você vai ter que usar uma chapa de MDF e você vai ter que usar as placas, que eu já vou mostrar aqui para vocês, para ele não ter muita espessura, tá? Então, essas são as escolhas, por isso que a escolha da estrutura, ela é extremamente importante. E não esqueça, gente, de você perguntar para as pessoas se a região dela é muito úmida. Se você é na sua cidade, você seguramente já vai saber se a cidade é úmida, aí você vai saber qual a melhor estrutura para colocar, tá bom, gente? A segunda, gente, se eu fizer com a tela e ficada na parede, ou fazer qual estrutura? Gente, a estrutura de madeira, como se fosse um quadro. Você faz o quadro e depois você prega a tela em cima, tá? Uma aluna esses dias veio me falar que ela viu, né, no espaço comercial as pessoas pregaram, né? Não sei se pregar, deve ter pregado, ter colado, né, gente, os verdinhos direto na parede. Eu disse por isso, né, que os jardins verticais não têm qualidade, as coisas começam a estragar, começam a cair, porque as pessoas montam da forma errada, né? Onde é que se viu montar um jardim direto na parede, gente? Mas pelo amor de Deus, isso não é um serviço de qualidade. Me desculpa quem já fez isso, tá? Mas não é um serviço de qualidade, tá? Se você quer montar um jardim, se você quer ser uma artista floral que tenha qualidade, você vai ter que fazer da forma certa. Por isso que poucas pessoas fazem, né? Porque dá trabalho, mas também você é recompensada e remunerada muito bem por isso. Porque o jardim vertical é uma das coisas que mais dá rentabilidade e lucratividade, tá bom, gente? Então, não adianta querer colocar direto, e sem contar, gente, que a parede fica metralhada, e sem contar que as plantas ali ficam vulneráveis à umidade, que foi o caso que eu falei. Então, pelo amor de Deus, né? O barato vai custar caro mesmo. Então, façam as coisas da forma correta. Pelo amor de Deus, alunas minhas, não preguem o jardim vertical direto na parede, e nem colhem. Pelo amor de Deus, se você fizer isso, você não é minha aluna, Não é minha aluna, pelo amor de Deus. Não, nunca faria isso, nunca, nunca. Gente, a escolha, então, o segundo grande segredo é a escolha das plantas que você vai montar essa estrutura do jardim, tá? É muito importante, o pessoal tá rindo, é verdade. Se montar direto não é minha aluna, não... Não, nossa, pelo amor de Deus, aqui a gente trabalha com qualidade, com seriedade, para você permanecer no mercado por anos e anos e anos, né? E você ter o seu portfólio, ser reconhecida, ser diferenciada
pela artista diferenciada que você é, pela qualidade que você entrega, pelo amor de Deus, gente. Então, como é que a gente escolhe os materiais, né? Os materiais, gente, é um dos segredos muito importantes, tá? Eu vou lá montar, de novo, né? Você precisa fazer o briefing com o cliente. Então, vou começar a fazer a apresentação dos materiais, tá? Eu falei muito, né, gente, das placas. As placas são essas placas aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Normalmente, gente, elas têm 40 de altura por 60, olha. Elas têm 40 por 60 de altura. Olha que linda essa placa aqui, ó. Essa aqui foi uma das placas que eu usei. Vocês perceberam que ela tem um degradê, né, de cores e ela não tem brilho nenhum, tá? Então, ela já entra para qualidade média alta. Ela não é de alta. As placas sempre são de plástico, tá? Não tem placa de toque real. Eu, pelo menos, vi uma vez, tá? Mas elas acabam sendo muito caras. Porque as placas, gente, elas têm um custo bem... Daí tem vários modelos de placa. Tem de era, tem dessa folhinha miudinha, tem de eucalipto. Nossa, tem tipo umas caidinhas assim, tá? Dentro do curso eu entrego os fornecedores que fornecem essas placas aqui, tá? Mas pra quem é aluna do curso Sublime Arranjo, tá, gente? Olha que eu enrolei aqui pra segurar, tá, gente? O que é bom a placa? Olha a espessura dela. Ela tem uma espessura bem fininha, né? Então, essa aqui, ela serve para aqueles espaços que tem pouca circulação. Então, você consegue ter rentabilidade, né? Rentabilidade. Você consegue render muito. Então, vocês viram no jardim que eu montei, eu usei 2 placas estratégicas no meio, que é o terceiro grande segredo que eu vou mostrar aqui para você ter um jardim encantador. Então, eu usei essa placa porque ela tem uma dimensão grande, principalmente se você vai montar jardins grandes, você usa ela no meio. Então, as pessoas estavam perguntando, Cris, eu encho de placa e depois ponho os pendentes? Não, né, gente? Senão você vai usar o dobro de vegetação. A placa, justamente, ela é para você fazer um fundo estratégico e os verdes você põe fora da placa. Você deixa um pouquinho em cima da placa e um pouquinho fora, para justamente dar o movimento. Outro item que eu uso bastante é essa samambaia aqui, ó. Essa samambaia, gente, ela tem 4, 5 hastes, olha aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Essa também eu uso pra caramba. E ela abre muito, então eu corto ela em 2 ou 3 partes, só que ela avança muito, ela avança aqui uns 12, 15 centímetros. Aí eu modelo ela super bem e ela tem esse degradê de cores e eu misturo, né? Então, eu vou fazendo as composições. Ela rende, gente, quase 50 centímetros quadrados essa samambaia. De 45 a 50 centímetros quadrados ela rende, né? Na montagem do jardim. Então, quando monta um jardim grande, essa aqui é uma solução maravilhosa. Daí você não fica botando verdinho, piquezinho, pequenininho, você morre montando o jardim. Então, tem que ter placas estratégicas. Outro item que eu amo usar, essas avenquinhas aqui, ó. Avenquinha, gente, essa aqui sim é de toque real. Então, eu vou misturando, né, alguns elementos. Olha que coisa mais linda. Essa aqui, gente, parece natural. Você pega ela é muito linda, inclusive, de modelar. Olha, aqui tem uma folhinha dela. Olha a coloração dela. Então, eu gosto, gente, de usar no jardim as vegetações que elas tenham degradê de cores, que elas tenham texturas diferentes. Isso faz toda a diferença na escolha dos elementos, inclusive na montagem. Vocês viram que eu usei também, eu gosto de usar as costelas de Adão. No jardim que eu montei, eu usei uma costela de baixíssima qualidade, justamente porque nós tínhamos orçamento. Mas vocês viram, ela tem mais brilho? Tem, mas a cliente estava ciente, foi uma negociação com a cliente. Eu disse, olha, você quer de qualidade? Tinha as de qualidade, o orçamento fica X. Se você quer reduzir o custo, eu vou te colocar essa costela de Adão com menos qualidade,
e o custo ele despencou. Então ela disse, Cris, ok, tá aprovado. Então você faz a aprovação, você conversa com o cliente. Depois, gente, os piques você vai escolhendo as placas também. Depois nós entramos então na questão dos pendentes. Os pendentes para mim é indispensável na hora de montar um jardim vertical. Então, desde esses pendentes de costela, olha só a qualidade desse material e olha que lindo, né? Aqui você pode botar, esse parece uma costelinha, né? Pode colocar pendente de eras. E o legal do pendente, gente, é que ele tem assim, ó, normalmente de 2 a 3 galhos. Vou abrir aqui pra vocês que ele grudou. Tem 1, 2, 3 galhos de vários tamanhos diferentes, né? E ele tem bastante comprimento. Normalmente eles têm 80, 90 centímetros de comprimento. Então pensa, eu vou montar um jardim de 2,50 de altura. Você vai intercalando com os pendentes e as placas. Quando você vê, você já tem um jardim montado pronto. Por quê? Porque ele tem bastante comprimento. Aí a gente entra na questão das texturas e da coloração. Olha, gente, esse pendente alecrim, ó, tem 1,30 m. Olha que lindo também se você for usar para um jardim vertical. Você quer dar um degradê de cores, ó. Esse aqui é um pendente que eu uso muito, né? Então é o que eu falei, é a escolha, fazer boas escolhas com materiais. Olha aqui outro, esse aqui, ó, esse é do dinheirinho. Esse aqui eu uso pra caramba também nas decorações. Olha que lindo isso aqui, gente. Dá uma olhada. Isso aqui dá um movimento pro jardim que vocês não fazem ideia. E é muito fácil, né, de fazer a fixação, de prender. Então eu gosto muito. E vocês viram que são colorações totalmente diferentes umas das outras, né? Temos essa aqui, a barba de bode também. Tô mostrando alguns. Tem infinidade, gente, né, de pendentes. Olha essa barba aqui também com 1,30 m. Olha o tamanho, olha. Olha o tamanho, gente, disso aqui, ó. Então, imagina largar ela num jardim vertical. Você larga no meio, né, pra dar movimento. Olha. Sim, Simone, tá no meu feed, tá aqui no meu Instagram. Você procura ali depois o jardim que eu montei. Tem vários, né? Vocês viram, né, gente, que tem aquele jardim que eu montei lá pro Dr. Victor Sorrentino. O Dr. Victor é endócrino, inclusive é o meu doutor. E aquele projeto saiu na Casa Vogue, né? Então, vocês viram que legal montar jardins diferenciados. Lá eu montei, inclusive, com suculentas, com outros pendentes totalmente diferenciados. Misturei 3 placas, né? Olha aqui, gente, o chifre de veado que eu amo usar esse aqui, ó. Olha que lindo esse chifre aqui. Então, você consegue trazer as colorações, ó. Essa barba de bode, por exemplo, eu vou usar o chifre. Então, você vai mesclando, né, com as colorações que ficam mais adequadas. Por exemplo, se eu vou trabalhar com esses tons mais envelhecidos, eu também vou usar os elementos que sejam mais envelhecidos. Olha que lindo só esse chifre aqui, ó. Esse aqui, ele parece muito com o natural. Então, eu monto... Vocês estão entendendo a diferença, né, daqueles chifres que eles são de plástico? Que, meu Deus, chega a me dar um arrepio, né? Quando eu vejo aqueles chifres que parecem um plasticão, né? Porque a gente conhece, né, gente? A gente sabe os materiais que têm qualidade e que eles trazem essa diferenciação também para o jardim de vertical. Por isso que eu falo que a diferenciação, ela já vem desde a escolha dos materiais. Se você faz péssimas escolhas, o resultado de você ter um jardim vertical péssimo é muito grande. Tem, gente, olha aqui esse chifre aqui também que eu uso aqui. Olha que lindo a qualidade, né? Você tá entendendo que ele é diferente, ó? Esse aqui é totalmente diferente. Claro, né, gente, que esse aqui, ele não pra ser... Esse aqui é pra usar no arranjo, tá? O que é pra usar em jardim é esse aqui caído, ó. Esse aqui, pra usar no jardim, não dá, porque olha a espessura dele, ele é muito grande. Então, imagina só, você vai passar no jardim
ele tá 20 centímetros para fora. Também não tem que ter esse cuidado para não deixar isso acontecer, né? Então, você tem que saber a hora de usar o jardim vertical. Ah, obrigada, queridas. Então, gente, o segundo grande segredo é fazer as boas escolhas dos materiais. O terceiro segredo para deixar um jardim vertical encantador, gente, é o movimento do jardim. O jardim vertical, ele precisa ter movimento. Não sei, para quem não viu ainda, depois vai olhar no meu Instagram a forma que eu montei. Vocês viram que eu coloquei uma placa estratégica em cima, outra embaixo. E depois eu fiz como se fosse um meio S, né? Com as costelas de Adão, para trazer movimento. Imagina se eu trabalhasse o jardim em peças quadradas. Eu vou olhar aquele jardim, ele não tem fluidez, ele não tem movimento. Parece um jardim que foi tirado blocos quadrados e colocados ali. Isso aí até meu filho, né, de 5 anos conseguiria fazer. Mas agora, você saber como compor ele na parede já é outra história. Isso sim te torna totalmente diferenciada, tá? Então, você consegue, gente, fazer... Esse aqui, gente, ele tá no fio de nylon, tá? O pessoal tá me perguntando aqui. Tem um fiozinho de nylon preso ali na telinha, tá? Então, mas esse aqui é uma... E aquele lá em cima, aqueles pendentes lá em cima estão presos direto na placa, lá em cima, ó. Tá? E esse aqui tem um fiozinho de nylon que segura essa plaquinha aí, tá bom? Porque aqui é o estúdio, né, gente? Não é na casa do cliente. Mas se fosse na casa do cliente, aí a gente faz uma montagem diferente, né? Aí, gente, tava falando aqui pra vocês, o movimento, gente, sim, ele fica estático, né? Ele fica engessado. Quando você monta, você tem que ter em mente que quando você monta um jardim vertical, você tem que ter a lembrança como se ele fosse natural. As plantas, elas vão crescendo em movimento, elas não ficam estáticas. Ou seja, eu vou ter a placa, né? Uma planta, ela vai sair por cima da placa, as hastidinhas vão crescendo, ela vai ter movimento. Ela não vai ser aquela coisa que parece um desenho que ela foi cortada e ela não tem aquele movimento. Então, esse é o grande... Eu creio assim, ó, de coração, que a escolha dos materiais e a montagem são os segredos para você ter um jardim encantador, são os primordiais. Claro que a estrutura, ela também vai te auxiliar muito, né, nesse processo, mas a montagem, ela é fundamental. Então, eu sempre monto, a gente pensa numa curva sinuosa, quando você vai montar um jardim, ele tem que ter movimento, né? Aquela fluidez, tá? Então, é isso que é importante. E o que é bacana? Você pode fazer simulações do jardim, quando você tem os pendentes, os verdinhos, você faz simulações no chão. Ou você pode até desenhar num papel como você vai montar. O primeiro segredo, gente, então, é você escolher a estrutura, tá? Para o jardim, que ela é extremamente importante. O segundo segredo é você fazer a boa escolha das plantas. E o terceiro é você saber dar movimento para o jardim. Então, esses segredos são fundamentais para você deixar um jardim vertical encantador. Tem aula de montando, sim, gente, vários. Para quem chegou nova aqui no meu Instagram, tem vários jardins que eu montei, né? Claro que tem bem lá para trás, mas se você olhar ali nos vídeos, você vai ver. Tem um bem grandão também que eu montei num espaço comercial, porque eu monto também espaços comerciais, desde empresas, escritórios, consultórios, deixa eu lembrar o que mais, meu Deus, escritórios dos mais variados, né? Estéticas, espaços residenciais, enfim, o jardim vertical ele pode ser colocado em qualquer espaço, em qualquer ambiente, tá?
um espaçamento entre as plantas você usa? Não, gente, as plantas, elas não podem ter muito espaçamento, tá? Elas têm que ficar próximas para não parecer que tá faltando material. Aí você modela as plantas para elas abrirem, e um dos segredos também de render, né, é você saber modelar essas plantas aí. Quanto mais você modela, mais abertura você vai ter para ter mais economia na hora da montagem, tá? Isso também é o quarto segredo aí para você, né? Falei que era 3, acabei dando mais um segredo aí, que a modelagem ela é muito, muito importante, e não deixar esses espaços vazios, né, na hora da construção do jardim, porque é bem importante. O ambiente externo, ele pode ser feito, mas com as plantas todas que tenham proteção UV, tá, gente? Eu falei no início da live. Então, é muito importante, senão o jardim vai ter o ressecamento. Mais alguma dúvida? Então, gente, a aula de hoje era essa. Eu acho que vocês aprenderam muito, né? Depois eu também vou deixar uma caixinha de perguntas aqui abertas para você. Lavabo fica lindo. O que é o cuidado do lavabo? A espessura, porque no lavabo normalmente a circulação ela é muito pequena. Então você tem que montar um jardim que ele não tem uma espessura muito grande. Aulas completas, gente, só dentro do curso, tá? Então, dentro do curso, aula é dentro do curso, tá? Sim, essas placas aqui que eu mostrei já vêm prontas. Mais alguma pergunta? Ah, manutenção, gente. A manutenção é só com o espanador. Então, as pessoas dizem que tem que ficar jogando água. Você não mora na roça, né, gente? Pelo amor de Deus. Tem gente que acha que mora na roça, que vai passar o caminhão de terra aí dentro de casa. Eu acho muito engraçado, porque tem gente que, meu Deus do céu. Gente, o jardim vertical eu tenho aqui na loja há anos, que nem eu falei, não acumula poeira. E se acumular, você passa o espanadorzinho, aquela poeirinha cai. Então, você vai dando a manutenção e ela não fica cheio de pó, tá? Na sala fica maravilhoso, nossa, hall de entrada fica lindo, tá? Então, é muito bacana, gente, dá pra botar em qualquer espaço. O novo curso, a gente já vai começar em breve, tá? Em breve já vai ter aí a abertura da próxima turma, nós já vamos informar aí pra vocês, tá bom, gente? A roça é boa, né? Sim, né, gente? O pessoal acha, ele diz, meu Deus, acumula pó, vai acumular bichinho. Meu Deus, você vive na roça? Caramba! Nem na roça não acumula tanto pó assim, né? Que legal. Então vai lá e responde, né? Isso aí, gente. Nossa, eu digo pra vocês, né? Você compra, quando você entra no curso, né, gente? Então, Neuza, não tem tanto pó assim também, né? Tem pó, mas não é assim que nem o pessoal fala, que tem que jogar balde de água no jardim vertical para limpar. Meu Deus do céu, eu fico apavorada. Já pensou? Ai, meu Deus. Então, todos os jardins que eu montei, todos os clientes estariam batendo aqui na minha porta reclamando, né? Cris, vem aqui, vem aqui limpar, vou pegar um jato d'água para limpar o jardim vertical. Ai, ai. Por isso que é muito mito, gente, das pessoas, é muito mito. Nossa, não sei onde que as pessoas têm tanta criatividade para falar tanta bobagem às vezes. Eu fico me perguntando, sabe? É muita coisa que não tem nada a ver, gente. A gente que vive isso, a gente que monta, a gente que vê na prática, na casa dos clientes, né? Anos aí, mais de 15 anos fazendo isso, nossa, a gente sabe, né? Se não fosse, eu não estaria aqui falando pra vocês, né, gente? Isso então, gente, então na próxima semana teremos... Eu vou deixar agora uma caixinha de perguntas aí abertas. Amém, gente, amém. Não, mas tem umas coisas que é muito engraçado, né? A gente tem que rir mesmo. Eu vou deixar uma caixinha de perguntas abertas aqui no meu stories, tá?
Se vocês têm mais alguma dúvida que eu não consegui esclarecer, porque quando eu tô dando aula, geralmente eu fico concentrada, né? Senão, se eu fico lendo todos os comentários, eu me desconcentro muito. Aí eu vou deixar a salva e deixa, gente, aqui, eu vou salvar essa live aqui. Gente, o Jardim Vertical de Flores Artificiais dura mais de 15 anos. 15, 20 anos, se ele é bem cuidado, se não tem a incidência direta da luminosidade, tá? E eu vou deixar gravada e eu quero que você deixe aí o seu comentário do que você aprendeu na aula de hoje. Mas é aqui na live, tá, gente? Deixa o comentário aqui, tá? Beijo grande, gente. Depois vocês me façam as perguntas aqui nos stories. Todos os dias eu tô postando conteúdo aqui nos stories, então acompanhem sempre aqui. E toda semana nós temos a nossa live marcada aí às 13 horas aqui ao vivo no Instagram. Beijo grande e até a próxima!